Ainda mais. É sobre esse assunto que a gente conversa com a Paola Cuenca, nossa especialista em assuntos políticos aqui em Brasília, cobre os três poderes, cobre poder judiciário, poder legislativo e também o poder executivo. E nesse caso aqui a gente está falando do Banco Central e de uma medida que já incomodou bastante lá atrás o presidente Lula. Agora ele tirou o pé um pouco das críticas. Esse papel, né, Paola, vem sendo exercido até pela presidente do PT, a Gleisi Hoffmann, que na era Campos Neto, dava ali vários adjetivos ali, né, a Campos Neto, e batendo nessa política de usar a taxa Selic, o alto da taxa Selic, como forma de frear a inflação. E Lula, que criticou lá atrás, tirou um pouco o pé, indicou o Galípolo, e o Galípolo, que inclusive já votava naquela época, na reunião do Copom, com o Roberto Campos Neto, vem adotando aí uma estratégia de continuidade. E a gente pode dizer, né, Paola, se for ver ali cada ponto percentual ali, o que está depois da vírgula, me parece que até se acentuou essa alta da Selic agora com Galípolo à frente do Banco Central em comparação com Campos Neto. Me corrija se eu estiver errado nessa interpretação, Paulo. Eu queria sua análise sobre isso e o que esse documento, essa ata do Copom, nos traz de revelação e de projeção para as próximas semanas. Boa tarde. Boa tarde, Jesus, para todo mundo que está nos acompanhando. Olha, na era Campos Neto a gente já teve a taxa Selic em patamares tão altos quanto agora. A gente está numa taxa Selic de 13,25%, com esse indicativo, como você já colocou, do próprio Comitê de Política Monetária do Banco Central, para que na próxima reunião, que é realizada ali no meio de março, ter de novo mais um aumento de um ponto percentual, ou seja, a gente deve chegar a 14,25%. Isso já foi observado em outros momentos, ainda sob a gestão de Campos Neto, mas de fato, Gabriel Galípolo é o indicado de Lula para, então, ocupar posto no Banco Central, tanto é que ele já ocupava esse posto como diretor, já participava das reuniões do Copom, enquanto Campos Neto ainda era presidente, e nesse momento que a gente tem um comitê de política monetária ali com a presença de mais indicados pelo presidente Lula, Banco Central, que vamos lembrar, é independente do governo federal. Hoje em dia, a gente ainda vê essa política a respeito de aumentar a taxa básica de juros da economia, a taxa Selic, continuando justamente por conta de um cenário inflacionário, ou seja, um cenário que o próprio Banco Central, o próprio Comitê de Política Monetária descreve como desfavorável, justamente pela alta de preços, o que também é puxada pela alta de preços dos alimentos, algo que não é uma novidade para você que está me acompanhando, porque quem está fazendo compra, quem está consumindo, está vendo uma alta de preço, sim, dos alimentos. E também o próprio Comitê de Política Monetária fala sobre esse cenário desfavorável também ser alimentado pela cotação do dólar, o que vai acabar prejudicando principalmente a formação de preços dos produtos industrializados, que vão ser afetados por essa cotação do dólar. Esses são alguns dos motivos que o próprio Banco Central descreveu ali como um cenário desfavorável, que é analisado pelos diretores do Banco Central, pelos integrantes do Comitê de Política Monetária, para então continuar fazendo essa alta da taxa básica de juros, a taxa Selic. E, bom, como que isso se relaciona? É porque o Banco Central ele é responsável por fazer esse controle da nossa moeda brasileira. E no momento em que se há uma grande inflação, ou seja, um consumo que está muito demandado, uma alta de preços de bens e também de serviços, para tentar evitar que essa escalada de preços continue, uma das medidas que o Banco Central tem é de fazer justamente essa elevação da taxa básica de juros da economia, que serve como um balizador para outras taxas que vão ser praticadas por bancos, por instituições financeiras, justamente para tornar essa moeda mais cara, ou seja, mais complicado fazer uma compra a prazo, mais complicado ter acesso a um financiamento, ter acesso a algum tipo de crédito, empréstimo pessoal, porque o juro está muito alto pelo custo da moeda e com isso o consumo vai diminuindo. Porque se você não consegue fazer, por exemplo, um financiamento alto, algum outro tipo de acesso a uma compra a prazo muito grande, porque esses juros vai estar maior, então o consumo também vai se reduzindo e com isso tenta se frear essa escalada de preços de bens e serviços. Então,
Por isso, a gente vê essa elevação que já foi confirmada na semana passada da taxa Selic para 13,25%, na defesa do próprio Banco Central, e o indicativo de que, como não tem uma perspectiva de melhora em curto prazo a respeito desse cenário de inflação, do preço dos alimentos, do preço da carne, então já há esse indicativo de subir mais um ponto percentual na próxima reunião do Copom, que é realizada em meados de março, para a gente chegar a 14,25%. Então aí a gente já tem duas sinalizações muito importantes. Que esse cenário de inflação não tem uma perspectiva de melhora tão rápida. O próprio Banco Central fala a respeito de um possível médio prazo se estendendo essa situação de elevação dos preços dos alimentos, tanto provocado pela estiagem que afeta a produção agrícola, quanto pelo próprio ciclo do boi, que tem um ciclo em que a gente vai ter uma carne mais barata, um momento em que a gente vai ter uma carne mais alta, que é a que a gente está vivendo nesse momento. Então, esses fatores devem continuar pressionando os preços e fazendo com que a curto prazo seja difícil diminuir essa escalada de aumento dos preços. Além disso, também é falado nesse relatório a respeito da reunião do Comitê de Política Monetária sobre como é necessário também ter essa questão de previsibilidade fiscal, ou seja, do controle das contas públicas. É citado justamente essa questão do esforço do governo, que eles colocam como uma... Não vou lembrar o termo exatamente aqui agora, mas como se fosse uma desaceleração desse esforço do governo para fazer um controle das contas públicas, é apontado ali no relatório do Banco Central, e que também é um fator ali de preocupação nessa análise de toda a questão econômica que está acontecendo. E diante dessa pressão de preços, desse cenário que não tem perspectiva de melhorar a curto prazo, o Banco Central também já deu um outro aviso, além do que o da taxa básica de juros subir no próximo mês. Um aviso de que, se as projeções que são feitas pelo mercado financeiro se concretizarem, em junho deste ano, a meta de inflação acumulada dos 12 meses que são contados, ela já vai estourar. Isso porque esse ano a gente passou a ter uma análise de meta contínua da inflação, então no acumulado dos 12 meses é necessário que todo esse acumulado de preços de bens e serviços não ultrapasse a meta de 3% e até ali um limite de chegar a 4,5%. E o que o Banco Central já está alertando é que, se tudo se concretizar, se continuar nesse mesmo cenário, não tiver como tentar mudar esse caminho, então em junho já vai haver um estouro dessa meta que foi colocada, até mesmo desse limite ali, vai passar de 4,5%, então é um outro cenário muito preocupante. De acordo com as próprias regras que foram colocadas nessa análise da meta da inflação, se isso acontecer de fato em junho, então Gabriel Galípolo, atual presidente do Banco Central, escreve uma carta aberta ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, com as medidas a serem tomadas para fazer com que essa meta da inflação ela volte a ficar ali no panorama, para que toda a situação consiga ser revertida. E daí seriam medidas a serem adotadas na parte econômica do nosso país. Ou seja, é de fato algo que é bem relevante do que foi apontado ali sobre continuidade do aumento de preços dos alimentos, da carne, a questão da cotação do dólar, que também influencia para a questão dos produtos industrializados, essa perspectiva de poder já ter um estouro da meta da inflação do país em junho acontecendo. O relatório Focus, que é divulgado pelo Banco Central também toda segunda-feira, já coloca que a nossa inflação em 2025 poderia fechar em 5,2%, mais uma vez havendo esse estouro de fato do que é planejado como uma meta da inflação. Então, um cenário econômico que de fato causa ali uma preocupação para o Banco Central. Nessa terça-feira, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, comentou essa situação, falou inclusive que teve uma diminuição da cotação do dólar. A gente viu isso acontecer nessa semana por conta desse recuo de Donald Trump a respeito da taxação de produtos importados. Então o dólar já deu uma baixada, está aqui na margem de 5,80. O próprio Haddad comentou que quando a reunião do Copom aconteceu, o dólar estava em 6,10, baixou para 5,80. Isso também já deve melhorar agora, uma análise a respeito dessa questão dos preços, mas ele também comentou essa situação da meta, a respeito da possibilidade de estouro da meta em junho, de que, se isso acontecer, de fato, então o Banco Central vai poder fazer toda uma análise da conjuntura e colocar o que seriam as medidas a serem tomadas, colocando ali um olhar, digamos que pacífico, a respeito dessa situação de possibilidade de receber essas orientações do Banco Central. Então, temos que continuar olhando, ver como tudo isso vai se desenrolar, mas já com essa perspectiva de que no próximo mês a gente pode ver mais um acréscimo ali de um ponto percentual na taxa básica de juros.
Paola Cuenca, dando uma geral aqui, um panorama sobre essa recente elevação da taxa Selic e também uma projeção de que ela deve continuar subindo a partir dessa justificativa agora divulgada pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central. Minha amiga, muito obrigado pelos esclarecimentos. Até a próxima. Até!